Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Salmo 119. Quero ler exatamente a escritura que o profeta de Deus, irmão Brana, leu ao pregar esse sermão intitulado Considerando os Nossos Caminhos. 119 e verso 59. Bem no centro da Bíblia. O centro da Bíblia é o Salmo 118. 118, verso 8. Ali é o centro de toda a Bíblia. O que tem para o final são alguns encaixes que são feitos de dicionários, harpas, concordância. Mas tira tudo isso e pode abrir no centro, você vai encontrar nesses 31.173 versículos, lá está, 118, verso 8. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Vamos repetir bem forte. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por este culto, por tudo que o Senhor já nos concedeu, pelo louvor, pela adoração, pela exortação, pelo aconselhamento e por este belíssimo exemplo do nosso profeta, pela sua sensibilidade, sendo humano, a exemplo do próprio profeta Elias, do primeiro Elias, mas ele, como o quarto Elias, pôde se manter dessa maneira tão linda, deixando exemplos dessa forma para todos nós. Temos razão absoluta de tê-lo como nosso guia, como nosso orientador, como nosso profeta. Recebe a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Desejo iniciar essa pequena palestra com as palavras do próprio profeta nessa mensagem, considerando os nossos caminhos. No parágrafo de número 10, ele começa dizendo: ouvi dizer que no tempo que foi escrito este salmo, Davi estava enfrentando muitos problemas. E Davi era um homem como todos nós. Ele tinha seus altos e baixos, e suas diferenças. E ele estava realmente em apuros. Deus não prometeu passar pela vida levando uma vida fácil. Nenhum crente pode passar assim. Todos os crentes devem enfrentar problemas. Mas ele prometeu suficiente graça para cuidar desses problemas. Isto é o que emociona meu coração. Saber que sua graça é suficiente para nós. Todas as nossas fraquezas e problemas e frustrações, Deus já prometeu passar conosco por isso. Isso é tudo que podemos. É tudo que podemos pedir a Ele, sabendo que Ele conhece o caminho. Como Josué disse a Israel: vocês não viajaram por este caminho antes. Nós não viajamos por ele. Então, Ele conhece o caminho e pode nos apontar o destino. Quando nós lemos Isaías 53, verso 12, nós percebemos ali que havia um caminho que nós deveríamos fazer, mas que Deus fez por nós. Era um caminho para baixo, quando ele foi contado com os transgressores. Em vez de nós sermos contados com os transgressores, naquele dia no Calvário, ele foi contado por nós. Todas as vezes que era nomeado um nome, porque quando ele tomou o livro da redenção, ele está agora no Calvário, e ali no Calvário foi determinado a relação dos elegidos. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas no Calvário
foi feita a determinação, porque ia começar as eras. Então foi determinado ali no Calvário, através do livro que Jesus tinha na sua mão, que quem seria salvo na primeira era, quem seria salvo na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Ali ele já sabia todos que seriam. Por isso que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então Deus não se surpreende com quem chega, ou com aquele que nós nos surpreendemos quando se afasta da igreja. Não, os de Deus estão todos selecionados. Ele foi contado com os transgressores. Não importa que nós os vejamos como meros transgressores, mas Jesus vê como seus filhos. Quem é tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas poderoso é Deus para mantê-lo de pé. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aos nossos olhos está perdido, mas aos olhos de Deus está salvo. Aos olhos do irmão do pródigo, ele não era digno, mas aos olhos do pai, ele era digno. Disse, não, esse é teu filho. Esse é o meu filho. Mas esse teu filho, pois é o meu filho. Ele estava perdido e foi achado. Como o senhor sabe que é seu filho que estava perdido e foi achado? Porque eu estava no mesmo lugar. Por mesmo lugar que ele foi, eu fiquei todos esses anos. Ele foi embora, eu fiquei no mesmo lugar. A Bíblia diz que o pai do pródigo ficou no mesmo lugar, todo dia ele estava olhando. Meu filho está para chegar. Amanhecia o dia, anoitecia, não chegou, mas vai chegar. Anoitecia, amanhecia, mas vai chegar. O irmão disse, eu não vou esperar. Eu vou me embora. E foi embora, atrás de cabrito para fazer festa. Mas o pai ficou com o novilho, esperando a qualquer momento que o filho chegava. E voltou. E o seu voltará. Os nossos voltarão. Mensagem 3 classes de crente 48. Será infundido um poder. Isso é a qualquer momento. É um poder que será infundido em você. E naquela hora você levanta a mão e diz, eu reclamo todos os meus. E eles virão. Questão de paciência, irmão. Sejamos pacientes. O profeta diz, quem está impaciente é você. Deus não é impaciente. Então, seja paciente. Espere o dia seguinte. Espere o dia seguinte. Recentemente, eu falando com um sobrinho, ele contou uma experiência que, meu pai amado, tem coisa que é tão forte demais para a gente. Coisa simples, coisa boba, simples. Só se você quiser ver alguma coisa. Ele contando que ia caminhando, que o papai ia caminhando. Meu pai era um velho pastor pentecostal. Ia caminhando e passou determinado animal e jogou, e ao pisar na terroada, na lama, jogou lama na roupa dele que era branca. E logo apareceu alguém para querer tirar a lama, os pedaços de lama que caiu na roupa dele. Disse, não faça isso. Se você for tirar essa lama de imediato, se você for muito afoito, muito apressado, você vai me sujar toda a calça. Você pode até tirar essa lama, mas a calça ficará toda suja. Tenha paciência. Espera um pouquinho. Deixa secar essa lama. Passado o tempo, secou, ele ficou ponteando o dedo e... Em vez de estar batendo, querendo tirar aquela lama com cinturão, com palmatória, com gritos, faça assim no seu irmão, assim. Tire essa poeirazinha, só assim. Só uma coisinha, só para tirar isso aí. Se você vê algum irmão passando por dificuldade, cometendo algum erro, vá a ele adorando o Senhor. Quando você adora, você olha para a sua condição. Você percebe as suas limitações. Culpado no pouco, culpado no muito. Você não está fazendo aquilo que ela está fazendo, que ele está fazendo, mas você recorda que você já... Então não tente ficar esfregando. Tenha um pouco de paciência, um pouco de meiguice, um pouquinho de amor. O irmão Brando é tão cuidadoso que ele diz, prove ao companheiro que você é amigo dele, porque amigo coça a costa do outro irmão. Não bate. Tem isso que você bate, meu papa! Não, o amigo coça. Assim, tire só um cisquinho assim na costa do irmão. Irmão, meu irmão. Meu irmão.
Eu posso ver Davi, sua casa estava sendo vigiada. Saul, sogro dele, e seu exército estavam vigiando a sua casa para matá-lo. Eu posso ver Davi nervosamente esfregando as mãos e caminhando para um lado e caminhando para o outro, olhando de seu quarto, olhando pela janela e observando cada pequeno movimento pela janela e observando cada coisa que acontecia. Ele sabia que a qualquer momento uma flecha poderia varar, assoviando em sua direção e atingir o seu peito. Foi então que lhe vieram essas palavras: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Geralmente, quando um homem se encontra em problemas, é quando ele vai pensar em Deus. É uma pena termos que esperar entrar em problemas antes de pensarmos nele. Mas tenho ouvido muitas pessoas, várias delas afirmarem que não eram crentes, não acreditavam que havia um Deus, mas eu tenho notado que essas mesmas pessoas, depois que entraram em problema, depois que se machucaram, logo elas encontraram Deus. 12. Como nos dias de Bob Ingersoll, enquanto estava morrendo no quarto do hospital, era um homem riquíssimo, ele gritou: oh Deus, se existe um Deus, tenha misericórdia de mim. Ele nunca tinha pensado em Deus, nunca considerou Deus, sempre disse que não havia Deus. Você pode dizer coisas pesadas enquanto você está se sentindo bem, mas quando a morte vier bater a sua porta, você vai mudar de opinião. No decorrer de meus dias, tenho visto muito desses homens que não se importavam com a igreja e não se importavam com Deus, e nada que fosse certo, mas deixe-os entrar em problema, deixe o médico dizer que aquele câncer está devorando ele aos poucos. Eles vão procurar alguém para orar por eles o mais rápido possível. Eles sabem que somente um Deus pode tirá-lo daquela situação, então eles passam a reconhecê-lo. E um certo rapaz me pediu: irmão Brana, fale com o doutor, com o juiz, para me tirar dessa cadeia. Eu estou passando uma situação difícil. Na verdade, eu roubei um carro. Fale com o juiz é seu amigo, quem sabe ele não vai me soltar. E eu fiquei pensando, eu vou falar com o juiz novamente. E foi lá com o juiz. 14. Meritíssimo, é uma honra vir ao seu encontro. Seria possível o senhor perdoar esse jovem? Perdoe, ao menos mais uma vez. Ele me disse que, me falou tais coisas que tinha feito. Eu nunca esqueço o que aquele juiz me disse. O juiz olhou para mim, levantou-se da mesa e veio até onde eu estava e me tomou pela mão e me levou adiante. Colocou os braços sobre meus ombros e disse: Billy, esse rapaz roubou um carro. E aqui é o seguinte, Billy, cada pessoa que eu condeno à prisão quer logo se tornar um pregador. Quando ele diz para você que vai ser fiel membro da escola dominical, é porque ele está na cadeia. Billy, perdoar é possível, mas ele não vai querer mudar, porque logo depois ele volta, quando na liberdade, praticar essas coisas. Billy, essas coisas acontecem é porque eles estão em dificuldade. O homem procura a Deus quando está em dificuldade. 15. Israel, diz o irmão Branham, quando estava em apuros, então eles buscavam a Deus. Quando os filisteus vinham sobre eles, e quando os exércitos da Síria se acampavam ao redor deles, então eles voltaram e pegaram a arca da aliança, e traziam e cantavam hinos, e ofereciam sacrifícios. Mas então, quando Deus os abençoava,
e as suas necessidades eram todas supridas, então, como o porco volta para o lamaçal e o cão volta ao seu vômito, da mesma forma eles procediam. Porque parece que a tendência dos seres humanos tem de ser empurrados para algo, ter que ser até empurrados para adorar a Deus. Parágrafo 36. E há muitos cristãos hoje, cristãos professos, que estão se enganando em relação às coisas ou à coisa que estão confessando ser. A morte virá rastejando pela porta num desses dias. Você irá considerar os seus caminhos então, como Jacó considerou os seus caminhos. Ele permaneceu do outro lado do rio e orou durante a noite toda. E se os cristãos considerassem seus caminhos e se dirigissem à oração e ao arrependimento, seria diferente. O mundo seria diferente, a igreja seria diferente, o povo seria diferente. 37. Foi Moisés descendo num velho caminho, conhecido numa manhã, quando ele começou a considerar seus caminhos. Deus o tinha chamado para ser o libertador de Israel. O que ele fez? Foi pelo seu próprio caminho. E em vez de tomar o caminho de Deus, matou um homem. E quando ele estava considerando os seus caminhos, e que fracasso ele tinha sido, e vivendo em luxúria, tinha trocado o ministério do Senhor por um trabalho de pastor de ovelhas, por um trabalho material. Sem dúvida que, em algum lugar, essas ondas de rádio, eu diria, essa transmissão da internet, está chegando agora além desse edifício. E nesta hora, eu estou pregando para muitos homens e mulheres que Deus chamou para o ministério. E que pegaram um caminho mais fácil. O caminho dos negócios. Porque tinha mais dinheiro nele. Você está pastoreando ovelhas, quando você deveria estar pregando o evangelho. É tão fácil pegar o caminho da luxúria. Mas, enquanto Moisés estava considerando os seus caminhos, uma sarça ardente lhe apareceu no caminho. Deus envie sarças ardentes nesta hora, para que cada homem e cada mulher que possa considerar seu caminho, faça um inventário de sua vida, como você está vivendo. E se Jesus viesse nesta hora, considere os caminhos. Era Pedro que estava parado ali, em pé ali, aquecendo-se junto ao fogo inimigo, praguejando, negando a Jesus. Quando ele ouviu aquele velho galo cantar pela terceira vez, isto lhe fez considerar os seus caminhos, a maneira que ele tinha tratado Jesus. Ele fora chamado para o ministério. E ele fora também chamado para servir a Deus. E precisou de um galo para fazê-lo considerar os seus caminhos. Quero agradecer ao irmão Cordeiro, que me passou esse livro intitulado 2 Pontos. Obrigado, Cordeiro. Ele diz que na página 140 há algo relacionado a isso. Quando realmente queremos trabalhar para Cristo, não precisamos nos deslocar para terras distantes, insípidas e pagãs. Às vezes almejamos ir tão longe quando o desafio, a missão está dentro do nosso próprio lar. Chegamos até a nos imaginar trabalhando em Rum, na Croácia, a menor cidade do mundo com apenas 23 casas. Ou até em Pequim, a maior metrópole do mundo que fica ali na China. E ignoramos clamores tão próximos de nós e urgentes, que vêm da família, que vêm da igreja, de todas as faixas etárias,
ou até mesmo de companheiros de ministérios, às vezes que estão próximos do nosso olhar, porém tão longe do nosso coração e de nosso sentimento. Aprendi desde cedo que é preferível se desgastar a enferrujar-se. Por isso, creio que não pode haver escusas, adiantamentos ou negligências quanto o ide de Jesus. Ainda ecoa hoje, agora, e é urgente. Como expressa o nosso companheiro João Nascimento, o tempo não perdoa e é um triste desperdício deixá-lo esvair-se por entre as mãos sem tirar vantagem dele. O sucesso missionário independe do preparo intelectual e do conhecimento cultural. Ele depende tão somente do chamado, comissão e fé. Estes três requisitos vindicam o ministério através do amor. O amor divino, descrito em 1 Coríntios capítulo 13, é o tipo de amor que Paulo demonstrou pelos irmãos em Corinto. Entretanto, aquela igreja não foi capaz de compreender o real objetivo daquilo que o apóstolo falava. Apesar da convicção de que não devemos nos cansar de fazer o bem, fatos como desta referência bíblica de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, muitas das vezes nos desgastam e nos tiram o fôlego. Disse Paulo: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que, amando-vos, cada vez mais, seja menos amado. Voltando aqui à mensagem, considerando nossos caminhos, parágrafo 39. Irmão e irmã, nesta hora que o galo começa a cantar para muitos de nós, para nos fazer acordar e considerar os nossos caminhos, a maneira que estamos tratando o Senhor Jesus, nesta era moderna de todas as religiões falsas e polidas, é tempo de considerar nossos caminhos e voltar ao velho caminho no qual Jesus Cristo trilhou, quando esteve aqui na terra, um caminho de sacrifício. Consideremos os nossos caminhos. Ali estava Judas Iscariotes, quando o sumo sacerdote começou a contar as 30 moedas de prata. E quando ele ouviu o tilintar da prata, Judas considerou os seus caminhos. Como ele vendeu Jesus por 30 peças de pratas, pegou uma corda e foi se enforcar. Eu me pergunto se muitas vezes aqui, e aonde estiver chegando a nossa voz, através do rádio, e nesta manhã através da internet, muitos de nós não enganaram o seu vizinho um pouquinho, fazendo um negocinho desonesto? Eu oro para que, se este for o caso, que você ouça o tilintar do dinheiro, até que isso te leve a estar de joelhos em arrependimento. Arrepender-se é voltar atrás, converter-se é mudar de rota. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E muitos de vocês retêm a parte daquilo que é de Deus. E muitos de vocês retêm parte daquilo que é de Deus. E gastam com coisas por aí. Gastam com uísque, tabaco, cigarro, gasolina para andar por aí. Quando isso pertence à casa do Senhor, é seu dever solene entregá-lo. Considere os seus caminhos. 30 peças de prata. Foi um soldado romano, depois de ter perfurado o lado do Senhor e verter sangue e água, que logo em seguida bateu no seu peito e exclamou:
verdadeiramente este era o Filho de Deus. Foi muito tarde, deveria ter refletido um pouquinho antes. Vou evocar novamente o livro do Cordeiro, página 62. Não interpretemos mal as palavras de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias. Salmo 90, verso 12. Os dias que vivemos formam a nossa existência terrena, mas somente pela renúncia alcançamos algo positivo, construtivo, edificante e saudável. Porém, quanto ao número de dias vividos ou a viver, isto é coisa secundária. O importante é o conteúdo do que apresentamos nos dias vividos. Jesus viveu muito pouco tempo sobre a terra, mas o conteúdo do seu viver bem perdura para sempre. Cabe ao cristão dizer: se os meus dias vão ser poucos ou vão ser muitos, não importa. O que deve preocupar-me é como desenvolver o tempo, a melhor maneira de vida, nos dias que Deus me permitiu viver sobre a terra, para que depois eu possa viver eternamente com Ele. E encerrando, por isso, devemos renunciar às coisas frívolas e assumir a cada manhã o compromisso de viver bem, vivendo cada momento com sabedoria, aproveitando as oportunidades para dar testemunho da nossa fé, independente dos acontecimentos sociais, políticos e religiosos, como diz o Salmo 90 e verso 12, para que alcancemos coração sábio.